E antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para toda quarta-feira, às 21 horas, eu faço uma transmissão ao vivo onde eu ajudo pais e mães com temas relacionados à educação e desempenho escolar e como que você, pai, e você, mãe, pode ajudar o seu filho a tornar essa jornada mais leve. Espero você lá. Oi, Aline! Oi, Bruno, bem-vindo! Tudo bom? Tudo bem, obrigada por dedicar seu tempo e estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, o seu trabalho. Obrigado você por deixar eu ajudar mais mães aqui. Dentre as questões que mais afligem aqui meu público, que você viu aí também com o seu, tem a questão da volta às aulas. Serve mesmo para os alunos que estão voltando para o mesmo colégio, né? Para aquele ambiente que já está acostumado. Acho que tanto quanto para crianças que estão iniciando essa semana e semana que vem no colégio. Acho que se a gente se organizar previamente, se preparar para esse início de ano letivo, a gente consegue minimizar bastante estresse, bastante problema, bastante briga em casa, né? Como que você vê esse início às aulas? Eu normalmente assim, tem dois cenários bem diferentes, como você falou, que é voltar para o mesmo colégio e ir para um colégio novo. E também, dentro do mesmo colégio, se ele muda de ano para um ano, por exemplo, ele passou do Fundamental 1 para o Fundamental 2, isso também costuma dar problema nas notas, porque é uma adaptação muito grande. Ele estava, sei lá, no quinto ano, tinha uma professora que era super legal, super carinhosa com ele e prestava atenção, e de repente ele está no sexto ano, que tem 6, 7 matérias, 12 matérias, depende do colégio, né, professores diferentes, cada um super especialista na sua matéria, né, que não tem tempo ali para não dá tempo de prestar atenção ali na criança, né? Não é por falta de querer, porque eu conheço vários professores, eles sofrem com isso, né? A estrutura mesmo é ruim, né? A estrutura como o colégio se organiza, ela não atende assim individualmente. Desculpa te interromper, mas eu gosto muito disso do método Waldorf, porque não existe essa mudança brusca de um ano para o outro. Os professores especialistas vão sendo acrescentados aos poucos. Então, se um ano era um professor, ano que vem são 2, no outro ano são 3, no outro ano são 4. Mas durante, eu não sei agora direito, um longo período de anos, tipo 8 anos, você tem um tutor. Então, tem uma figura que jamais muda na sua vida. Que legal. É o tutor daquela turma, que vai te seguir desde que você tem 7 anos até você ter 12, 13 anos. É interessante isso, né? Porque eu acho que diminui essa sensação que você falou de abandono. Meu Deus, aquela professora que gostava de mim, agora é esse cara que eu não gosto, que a gente não se dá bem. Então, é bem interessante, né? Tem várias pesquisas que mostram que o timing certo para você começar essa mudança não é entre o quinto e sexto ano, como as maiorias das escolas fazem, mas sim no sétimo e oitavo ano. Inclusive, tem algumas escolas que elas fazem algumas aulas juntas entre os anos mais novos e os mais velhos, para que eles tenham interação também. E eu ia falar uma curiosidade sobre o método Waldorf. Muitos pais me perguntam, né? E aí, o método Waldorf não é muito uhul, né? Será que meu filho vai ser alguém na vida? E eu tenho um primo de consideração, que estudou a vida inteira em colégio Waldorf e foi presidente de banco de investimento, vice-presidente de banco de investimento. Ele fala que o que ele aprendeu de lidar com ele mesmo na escola foi super importante para ele conseguir estar ali nas reuniões super difíceis que envolvem decisões bilionárias, né? Nossa, Bruno, muito legal você compartilhar isso, que o que o método Waldorf busca é isso, é fortalecer o ser humano, que é você na integridade, né? A sua alma, espírito, seu corpo, sua mente, seu coração, suas emoções, suas capacidades manuais, tudo. Quando você tá com a sua vida nas mãos, quando você tem autoconfiança, você pode voar para qualquer lugar, porque isso que você conquistou, você não perde mais, é seu patrimônio. É diferente dos métodos mais tradicionais que buscam só dar esse conteúdo externo, né? Para passar no vestibular. Mas é muito legal essa história, porque as pessoas realmente têm esse medo de que a criança o adulto, né, não vá se tornar nada. Muito legal. E eu acho que o trabalho que você faz, ele busca preencher esse vazio que esse método tradicional acaba deixando, né? Sim. Tanto que, por exemplo, uma das primeiras lições que a gente tem quando entram professores novos aqui é que a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega na aula é se conectar com o aluno.
Então, perguntei aí como é que foi o seu dia, se você a primeira vez que você vê ele, olha as fotos que tem no quarto dele, enfim, as coisas estão coladas na parede, que é o que ele gosta, e puxa assunto sobre aquilo para mostrar que você se importa. E tem dias que, por exemplo, o aluno tá lá abalado com alguma coisa, uma notícia muito ruim, algum familiar doente, alguma coisa assim. Ele não tá bem para aprender, né? E aí a gente fala sobre a neurociência que a parte emocional do cérebro domina a parte racional. Então, se ele tá mal, eu posso dar uma aula de 1 hora com o melhor professor do mundo. Se eu não parar e ouvir ele, para que ele desabafe, para que ele fale o que está incomodando ele, a minha aula vai ser jogada fora. Então eu falo para os professores, eu prefiro que você fique 45 minutos ouvindo o aluno para tentar acalmar ele, mostrar que tá tudo bem, que enfim, a vida é assim e que vai passar, né? E tá ali para ele e der 15 minutos de aula do que você der 45 minutos 60 minutos de aula e ele não absorver nada, né? Ele fala, putz, esse cara não tá nem aí pra mim, ele só quer passar o conteúdo. E Bruno, em termos de organização prévia, vamos dizer assim, se os meus filhos fossem começar segunda-feira, hoje é quarta, o que em termos práticos você costuma recomendar para esse início de ano? Bom, primeira coisa, depende muito das mudanças, né? Se ele tá indo pro colégio novo ou não. Mas pensando em o que você pode fazer para melhorar o desempenho do seu filho, se nota for uma questão, primeira coisa, você precisa deixar o material de estudo próximo dele. Então, imagina o seguinte, sei lá, eu tô na minha mesa, na minha escrivaninha, no meu quarto, se eu tenho um quarto só meu, eu tenho ali meu videogame, que tá do meu lado, e o meu livro que tá no armário. O que é mais fácil? Eu pegar o meu videogame e jogar uma partidinha só? Ou eu fazer um exercício só e depois jogar meu videogame? A recomendação você precisa ter uma conversa com o seu filho para, explicar que a partir desse ano, se você teve problemas ali, se vocês não fazem isso antes, a partir desse ano você vai chegar em casa e vai fazer as suas tarefas. Porque a gente primeiro faz as nossas obrigações para depois poder se divertir. Então, primeiro a gente trabalha, depois a gente ganha nosso salário, né? Então, primeiro a gente ajuda as pessoas, aí a gente recebe de volta. E é assim em tudo, né? Então, você precisa começar a ensinar o seu filho desde já. E se você ainda não tem esse combinado, é importante que você faça agora por vários motivos, né? Teve uma pergunta, posso falar da pergunta que apareceu? Já, pode. Teve uma pergunta sobre o pai que estudava com o filho de noite. Ele chegava em casa cansado do trabalho e ia estudar com o filho de noite e ele sentia que não rendia. E aí aí que tá o problema, porque não rende mesmo, né? Então ele já gastou, o pai e o filho já gastaram energia o dia inteiro pensando, tomando decisões, fazendo outras coisas, para depois ir aprender, ou ir fazer o que eles tinham que fazer, né? Então esse é um grande problema. E tem uma questão também de quanto mais próximo você revisa o conteúdo que você teve na aula, mais chance de lembrar você tem, a memória fortalece mais. Não, achei interessante você falar que à noite não é muito recomendado pelo cansaço físico e mental de ambos, tanto os pais quanto a própria criança. A ideia do combinado, de novo, tem toda a convergência com a disciplina positiva, nós fazemos combinados, e eu ia te perguntar assim, dentro desse combinado pode existir uma margem, né? A gente, adulto, pode ouvir a criança, olha, o ideal é assim que você chega do colégio, você faça exercício. Mas a lição de casa. Mas assim que chega, pode ser antes do almoço, depois do almoço, descansa um pouquinho, daí faz o exercício, depois vai brincar. Então, pode ter uma flexibilidade para a criança ouvir o adulto ouvir a criança, né? Eu acho que é importante ter essa flexibilidade, Aline, porque é importante que o seu filho participe ou que ele sinta que ele participou da decisão, né? Então você dá a opção para ele. Você quer estudar antes ou depois do almoço? Você tá dando uma opção e ele tem que escolher, né? E aí, por exemplo, só que tem uma questão com o dormir de tarde, né? Que eu chamo atenção também por conta da neurociência e de como que a gente aprende. Se você dormir demais, quando você entra no estado de sono REM, que é o estado de sono profundo, é quando o seu cérebro começa a decidir o que é importante que ele precisa guardar e o que não é importante que a memória que ele pode apagar, assim, vamos dizer assim, entre aspas, tá? É um modelo simplificado. E aí, né, se a criança dorme e entra nesse estado de sono REM, você perde uma vantagem que você tinha, que era ver um conteúdo 2 vezes no mesmo dia. Porque se você viu o mesmo conteúdo 2 vezes no mesmo dia, o seu cérebro entende que esse conteúdo é super importante. Então, poxa, eu vi mais de uma vez, então isso aqui é importante. Agora, imagina o seguinte, a criança vai pra escola, 2 cenários, tá? Primeiro cenário, a criança vai pra escola, volta, almoça, estuda, faz a lição de casa e depois vai dormir, ou nem dorme, por exemplo, vai brincar, faz as atividades, chega de noite e a mãe pergunta, e aí, filho, o que você vai me ensinar hoje? E aí ele tem que lembrar do que ele aprendeu na escola, do que ele fez no dever de casa, e ele repete de novo isso pra mãe.
Então, nessa situação, ele lembra do conteúdo 3 vezes. A outra situação é onde a criança vai pra escola, chega em casa, dorme 2, 3 horas. Isso acontece muito na adolescência, por uma questão hormonal também, do atraso de fase do sono. Aí, ele dorme 2, 3 horas, o cérebro apaga aquilo que era importante e que não é importante, ele acorda de novo, vai tentar estudar, aí não estuda, não lembra o que aconteceu, fala, isso aqui não serve pra mim, vou jogar videogame. A mãe de noite não pergunta o que ele aprendeu, porque ele já tá grande, né? Não vou ficar perguntando o que ele aprendeu. E aí, no final, você gastou um dia que você podia ter utilizado muito bem, né? Então, eu coloco isso na perspectiva, porque se você não entende isso, no final seu filho vai deixar fazer a lição de casa um dia antes de entregar, o que é falta de organização, que, consequentemente, ele vai ter que estudar todo o conteúdo, então ele gasta mais tempo, e aí ele tem que aprender de novo, e não fica do mesmo jeito, né? Então, eu faço uma atividade aqui. Muito curioso que você falou, porque, olha a coincidência, ontem eu tava lendo alguns artigos americanos que um cara que eu acompanho aqui na internet, que ele é ótimo, ele trouxe essas referências, eu fui ler sobre um negócio que ele chamou de Power Nap, essa soneca poderosa, e é exatamente o que você acabou de falar. Mas ele tava dizendo para alta performance de adultos. Uhum. A gente precisa dessa Power Nap, mas ela não pode passar de 20 minutos, justamente para impedir que a gente entre no sono REM. Aí, as pesquisas mais modernas hoje de neurociência estão dizendo que esse breve cochilo de 15 a 20 minutos entre 6 a 8 horas depois que você acordou de manhã, ela é muito, muito, muito poderosa para evitar um monte de doença, para te deixar concentrado, com a sua mente ativa. Muito legal, tem tudo a ver com o que você está falando. E agora eu entendi por que também. Porque essa parte eu não tinha lido, que quando a gente entra no sono REM, a gente dá uma reorganizada nas informações, excluindo algumas e o cérebro vai selecionando, né? Muito interessante. Com base nessa sua informação, tem uma mãe que perguntou, e os filhos que estudam de tarde? Eles já chegam tarde, chegam cansados com lição. O ideal seria, então, fazer de manhã? Assim, quanto mais cansado ele tiver, mais difícil vai ser. Você pode, sim, tentar fazer a lição de casa com ele ali, mas desde que isso não gere um atrito, porque senão vira um peso. E a ideia é justamente que seja mais leve, né? Então, filho, vamos tentar, mas tem dia que ele vai estar cansado. Não sei se ele joga futebol de manhã, depois ele vai pra escola, depois ele chega, ele vai estar exausto. E aí, tirar uma soneca ali pode atrapalhar o sono da noite. Então, o meu trabalho aqui é ajudar as mães a pensar aonde que vai ser mais eficiente, né? Se seu filho já estuda de tarde, você não pode mudar isso. Então, vamos fazer o melhor possível para que seja mais leve para os dois, né? Sim. E o que fica o dia todo na escola, estão perguntando, normalmente tem um momento, né, no integral para fazer lição, é o que eu acho, né? A maioria das escolas integrais mandam pouquíssima lição de casa, porque a ideia é que eles façam lá. As escolas bilíngues, normalmente, eles têm a mesma matéria em português e inglês, então eles meio que fazem esse reforço ali. E os integrais aí, já quando você tá no colegial, aí o integral do colegial claro, você tem que achar porque você tá na véspera de vestibular ali, enfim. E assim, a concorrência hoje é muito grande, né? Mas aí você já é um semi-adulto ali, praticamente você já é um adulto, né?